bizarras encontradas dentro de humanos. Um homem russo foi pro hospital e os médicos acharam que tinha um tumor crescendo no seu pulmão. Mas quando foram remover, os médicos acharam uma árvore de 5 centímetros crescendo no pulmão dele. Já um homem da Nova Zelândia foi pro médico reclamando que tinha água no seu ouvido. Mas examinando ele, encontraram uma barata viva que estava morando no seu ouvido há mais de 3 dias. Na Índia, um homem foi levado pro hospital porque estava com o abdômen inchado e dificuldade de respirar. Durante a operação, para retirar o que eles achavam que era um tumor, eles descobriram que ele estava carregando seu gêmeo não desenvolvido dentro do seu estômago. Por fim, um homem na China engoliu uma colher porque perdeu uma aposta. Só que a colher ficou presa no seu esôfago por um ano inteiro, antes de ele finalmente ir no médico e tirar ela. Imagens que vão mudar a maneira como você vê o mundo. Essa é a Terra, a nossa casa. E essa é a distância em escala entre a Lua e a Terra. Pra ser exata, 384.400 quilômetros. Não parece muito, mas dentro dessa distância cabem todos os planetas do Sistema Solar juntos. Agora vamos até Júpiter. É assim que seria o Brasil dentro dele. E só essa mancha vermelha já é maior que a Terra. A Terra caberia 6 vezes dentro dos anéis de Saturno. E caberia 1.300.000 vezes dentro do Sol se ele fosse um potão. Grande, né? Mas a estrela Canis Majoris é 2.100 vezes maior que o Sol. É assim que a Terra fica à vista da Lua, vista de Marte, assim de Saturno e assim de Netuno. E só pra te deixar ainda mais bugado, na nossa galáxia podem existir mais de 6 bilhões de planetas iguais à Terra. De nada por te traumatizar. Esse youtuber transformou a casa dele num aquário. Ele começou abrindo todas as torneiras e chuveiros da casa, pra depois que ela enchesse, colocar os peixes. A água já tava cobrindo o chão, só que tava demorando demais. E por isso resolveram quebrar todos os canos de água pra acelerar o processo. O andar de baixo já tava submerso, só que a casa começou a desmoronar. A pia soltou, as portas quebraram e as paredes incharam. Mas eles resolveram continuar e chamaram os bombeiros pra ajudar a encher com aquelas mangueiras gigantes, mesmo sabendo que isso poderia derrubar as paredes. E quando a água chegou no último andar, foi a hora de colocar os peixes falsos, pra não matar nenhum peixe real. E aí ele fez todas as atividades normais em casa debaixo d'água. Dormiu, lavou as mãos, abriu a geladeira e lavou roupa. E a casa sobreviveu. Não sei como. Quanto tempo você sobreviveria contra esses personagens? Primeiro, Pac-Man. Um ser humano normal sobreviveria só cerca de 5 minutos. Mas, dependendo do quão rápido você for, daria pra durar um pouco mais. Próximo, Steve de Minecraft. Enfrentando ele, você sobreviveria só cerca de 3 minutos. Porque ele seria, basicamente, a pessoa mais forte do mundo. Se você fosse lutar contra um Battle Droid de Star Wars, você duraria cerca de 5 horas. Porque, apesar de serem bem fortes, eles não são muito inteligentes. Bob Esponja. Você sobreviveria, basicamente, uma vida inteira humana, de 70 a 80 anos. Porque ele não é forte, inteligente nem rápido. Mas ele acabaria ganhando a batalha, porque as esponjas vivem cerca de 2.000 anos. E por fim, Thanos. Você sobreviveria só 0,3 segundos, porque é o tempo que leva pra ele estalar os dedos. Qual a real velocidade das coisas? Um corredor profissional é cerca de 2 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Já o Usain Bolt chega até 45 km por hora, aproximadamente a mesma velocidade de uma bicicleta. O que é bizarro, porque isso é só um pouco mais devagar do que o primeiro avião inventado. Já um guepardo é cerca de 2,5 vezes mais rápido do que o primeiro avião, chegando até 120 km por hora, o que não chega nem perto de carros esportivos modernos e helicópteros. E o helicóptero mais rápido do mundo ainda é bem mais devagar do que o veículo marítimo mais rápido. E claro, mais devagar do que o carro mais rápido do mundo, que chega em 530 km por hora. O trem maglev no Japão pode te levar de Tóquio a Osaka em 1 hora, o que é bem rápido, mas não tão rápido quanto um avião comercial, que continua sendo o método mais rápido de transporte para pessoas. Somos de animais extintos. O Tiranossauro Rex é um dos dinossauros mais famosos, porque a sua aparência é muito assustadora, mas o som dele consegue ser mais bizarro ainda. O pássaro Kawaii-Oh foi extinto em 1987, e a última gravação que a gente tem dele é de um macho cantando na esperança de encontrar uma fêmea. Fêmeas essas que já estavam extintas, então ela nunca viria. Triste. O lobo selvagem, que foi extinto há mais de 10.000 anos atrás. O som era bem bizarro. Por fim, o pterodáctilo, que eu acho mais bizarro. Imagina ouvir isso às 3 da manhã? O quão raro é o seu corpo? Só 3% da população tem um X nas mãos. E pra muitas culturas significa que você é uma pessoa sortuda. Cruze as mãos desse jeito. Qual polegar ficou por cima? Se foi o direito, você é parte da maioria. Mas se foi o esquerdo, você é bem raro. Só que se você colocou os dois juntos, é parte do 1% mais raro. E gosta de quebrar padrões. Junte o seu polegar com o mindinho. E coloque o braço numa superfície
superfície lisa. Se essa saliência não aparecer, você é parte dos 10 a 15% mais raros que não tem um músculo chamado palmar longo. Só de 30 a 50% das pessoas tem um narrador na cabeça. Então, parabéns! Se você tem uma vozinha que fala com você todo dia, você é bem raro. E se você nasceu num domingo, parabéns! Você também é raro, porque é o dia da semana com menos nascimentos no mundo. Pessoas que comemoraram cedo demais. Esse empilhador de copos bateu seu recorde, mas começou a comemorar e esqueceu de apertar o botão que parava o cronômetro, e por isso perdeu o recorde. Durante as Olimpíadas, uma snowboarder perdeu a chance de ganhar uma medalha. Ela estava ganhando e por isso resolveu se exibir fazendo uma manobra. Só que ela se torceu no ar, perdeu o equilíbrio, caiu e foi ultrapassada. Nesse jogo de vôlei, uma jogadora conseguiu salvar a bola com o pé. Só que o time adversário não viu e começou a comemorar achando que tinham ganhado. Quando o goleiro salvou a bola de ir pra rede, ele parou de prestar atenção e começou a comemorar. Quando isso aqui aconteceu. E por fim, durante essa corrida, a pessoa que estava em quinto lugar começou a correr o mais rápido possível pra ultrapassar quem estava na frente e ganhar a corrida, enquanto a pessoa que já estava na frente estava comemorando e perdeu. O que aconteceria se você nunca tivesse nascido? Acredita em mim, o seu impacto no planeta é muito maior do que você imagina. Pra começar, considerando que você vive uns 70 anos, você produziria 10 toneladas de cocô durante a sua vida, vai perder 40 quilos de pele, vai tomar 50 mil litros de água e comer 42 mil quilos de comida. Vai urinar 38 mil litros e vai perder entre 2 e 3 milhões de fios de cabelo, a menos que você fique calvo cedo. Você vai andar em média 216 milhões de passos e vai emitir 280 toneladas de CO2. Além da sua família, as empresas de tecnologia e entretenimento também iam sentir sua falta, porque ao longo da sua vida toda, você gastaria mais de 600 mil reais com elas, com computador, celular, videogames. Por isso, você é muito importante pro mundo todo. Por quanto tempo esses personagens seriam presos? O Bob Esponja cometeu muitos crimes, como dirigir perigosamente e jogar lixo na rua. E isso deixaria ele preso por uns 90 dias. O Woody ficaria 20 anos na prisão pela sua tentativa de homicídio qualificado contra o Buzz Lightyear. Enquanto o Urso Lotso, que é o vilão do filme, ficaria uns 50 anos, por alguns crimes parecidos. O seu Siriguejo ficaria cerca de 20 anos preso, por lavar dinheiro e sonegar imposto. Já o Plankton pegaria uma pena de 100 anos pelos seus roubos, além de escravizar a fenda do biquíni inteira. O Doofenshmirtz ficaria 120 anos, por roubo e vários experimentos criminosos no seu laboratório. Enquanto a Fera, de A Bela e a Fera, ficaria 165 anos, por causa dos seus sequestros. Mas o pior de tudo seria o Rick Sanchez, que ficaria 519 milhões de anos, pela destruição de várias galáxias. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Índia, nunca usa sua mão esquerda pra comer, cumprimentar pessoas ou pegar dinheiro. Lá, essa mão é usada pra limpar coisas, e por isso é considerado nojento usar ela pra outras coisas. Nunca passe seu aniversário de 25 anos na Dinamarca se você não for casado, porque lá eles te amarram num poste e jogam muita canela em você, normalmente pelado. Na Bósnia e Croácia, nunca mostre o número 3 desse jeito, porque isso é um costume da Sérvia, país com quem eles tiveram uma guerra. Em Singapura, nunca jogue lixo na rua, porque você vai ser multado em 10 mil reais. Lá, você também não pode mascar chiclete, atravessar no sinal vermelho, fumar e comer em público. País tranquilo. No Caribe, não use estampa camuflada, porque lá só militares podem fazer isso. E por fim, no Alabama, nunca coloque um sorvete no bolso de trás da sua calça, porque é ilegal. Esse professor deu notas em forma de música, ao invés de números. Se a música fosse feliz, é porque a nota era boa, mas se fosse triste, é porque eles tinham reprovado. Essa foi a primeira. A nota era 10. Já a segunda tirou 9,5. E tava tudo bem até chegar essa menina. Okay, what's your name? Paige Jones. Jones. Paige Jones. The tears are filling up their glasses. Oh, wait. Paige Jones. Sorry, I had the wrong song. Used to float, now I just fall down. Ai, como memes famosos estão hoje? O meme do menino nerd se chama Kyle Craven, e hoje em dia ele tá assim. Ele se tornou vice-presidente de uma empresa de construção que faz igrejas, e é casado. O meme do cara piscando se chama Drew Scanlon, e hoje em dia ele tá assim. O jornalista virou meme sem querer e hoje em dia faz documentários viajando pelo mundo. Esse meme aqui se chama Reese Simpson, e hoje ele tá assim. Ele ganhou várias premiações de memes e ficou super famoso fazendo várias participações na TV. Já esse menininho ficou super famoso e hoje em dia tem 15 anos. E usando a sua fama, conseguiu arrecadar 100 mil dólares para cirurgia de transplante de rim do seu pai. E por fim, a famosa Chloe hoje em dia tem 13 anos e tá assim. E há alguns anos ela vendeu a sua foto de meme como NFT, ganhando um total de 425 mil reais.
Como os filmes eram no passado? Toy Story ia ter um Woody com um queixo muito maior, e que na verdade seria um vilão, enquanto o Buzz ia usar uma roupa vermelha. Já o Mike Wazowski originalmente não tinha mãos, e tinha uma aparência bem feia. O Sullivan também era completamente diferente, com pelos marrons ao invés de azuis e um visual meio estranho. O filme original de Shrek foi encontrado em 1996, e tinha um Shrek muito mais bizarro. O Relâmpago McQueen de carros originalmente ia ser só um carro normal de Stock Car, mas graças a Deus eles mudaram de ideia. Em Procurando Nemo, a cena da baleia ia ter só o Nemo, e a baleia azul era muito menos assustadora do que na versão final. Só alguns dias antes de terminar a produção, os Smurfs eram desse jeito aqui. E finalmente o Sonic do filme Sonic foi feito originalmente com essa aparência aqui. Fatos que podem salvar sua vida. Se do nada o seu cabelo levantar, você vai ser atingido por um raio já já. E não tenta correr porque não adianta. Tenta achar um lugar coberto pra você ficar e fica na posição de raio e vai dar tudo certo. Não beba o seu próprio xixi. A menos que você esteja numa situação de vida ou morte, isso só vai te desidratar mais. Se você estiver no deserto, raciona a água. Mas não esquece de beber ela também. Se algum dia alguém apontar uma arma pra você, mantenha contato visual com ela. Isso te humaniza e deixa mais difícil que a pessoa puxe o gatilho. Se você estiver andando e sentir que alguém tá te seguindo, vire pra direita 4 vezes. E se a pessoa continuar atrás de você, ela realmente tá te seguindo. Boa sorte! Se você estiver na praia e perceber que o mar tá recuando, sai daí e procura um abrigo num lugar alto porque pode ser um tsunami. Agora, se você estiver num barco, reza, porque Quanto tempo você sobreviveria em outros planetas? Em Plutão, você sobreviveria no máximo uns 10 segundos, porque lá as temperaturas são extremamente frias e você congelaria bem rápido. Em Marte, caso fosse verão e as temperaturas estivessem perto dos 20 graus, você sobreviveria pelo tempo que consegue segurar sua respiração. E se fosse inverno, você congelaria imediatamente aos menos 100 graus Celsius. Em Mercúrio, você mal sobreviveria alguns segundos, porque além de ser extremamente quente, o planeta não tem nem atmosfera nem oxigênio, e ele é radioativo também. Em Vênus, você não sobreviveria nem um milissegundo, porque lá a atmosfera é extremamente densa e cheia de dióxido de carbono, além da pressão que te esmagaria instantaneamente. E isso sem pensar que nenhum desses planetas tem oxigênio, né? Então, fora da Terra, você basicamente estaria com um pezinho na cova. Qual a idade desses personagens? Eu sempre vi o Steve como um bebê de mais ou menos uns 3 anos, porque ele é novinho, mas também é muito inteligente e diabólico. Mas ele tem só 1 ano. O Bob Esponja é bem infantil, mas trabalha e tem a própria casa. Então eu sempre pensei que ele tinha uns 19 a 21 anos. Não, ele tem 35. O Baby Yoda claramente é um bebê, e por isso eu sempre pensei que ele tinha cerca de 1 ano. Ele tem 50. E até faz sentido se você pensar que o Mestre Yoda tinha 900 anos. O Scooby-Doo é meio infantil e bobão, então eu sempre pensei nele como uma criança. Mas ele tem 7 anos nos anos de cachorro, que dá uns 50 anos humanos. Eu sempre vi a Branca de Neve como mais velha, porque ela namora o príncipe. Mas não, ela tem 14 anos. E a idade do príncipe que beijou ela é 31. Alô, Polícia Federal. Quão raro é o seu corpo? A cor de olhos mais rara é o verde, e só 2% das pessoas têm ela. Azul também é bem raro e acontece só em 8% da população. Já o signo mais raro é Capricórnio. Então, se o seu aniversário é entre 22 de dezembro e 19 de janeiro, parabéns, você é raro. O cabelo ruivo é o mais raro de todos e só acontece em 1% da população. Apesar de o loiro também ser bem raro e só acontecer em 2%. Só 12% da população mundial tem mais de 1,82 de altura. E se você for mulher, essa porcentagem cai pra menos de 1%. Eu tenho 1,48, queria saber o quão rara eu sou. Só 3% das pessoas têm o preto como cor favorita. E roxo e laranja também são bem raros, com 4%. Se você é canhoto, também faz parte de um grupo bem seleto da população, porque só 10% das pessoas escrevem só com a mão esquerda. Momentos adultos em desenhos infantis. Em Drama Total, a Heather fica sem blusa em uma cena, e eles simplesmente não censuraram ela. Em Bob Esponja, no episódio Eu Tive um Acidente, o Bob aparece segurando um lenço meio duro e seco e usado. Parecido com Padrinhos Mágicos, em que o time pega um rolo de papel toalha e fala que vai se trancar no quarto. Em Shrek, o Shrek e o burro fazem uma piada sobre o tamanho do castelo do rei baixinho, insinuando que ele tá compensando alguma coisa. Parecido com Frozen, em que o Hans pergunta pra Anna sobre tamanho de pé, e ela responde que tamanho do pé não importa. Em O Laboratório de Dexter, aparece escrito troféu do papai na roupa íntima de um vizinho. Coisa estranha, tá? E por fim, numa cena de iCarly, a Sam e a Carly chamam um cara de Rob Knocker. E eu não recomendo que vocês pesquisem o que isso significa. Como sobreviver ao cair de um toboágua? Só 90 minutos depois de um parque aquático abrir na Califórnia, um menino resolveu usar o toboágua. Mas quando chegou no final, ele começou a deslizar rápido demais, e as suas costas começaram a ultrapassar a borda do toboágua, e caiu pra fora. No Texas, um homem estava descendo o toboágua particular de um amigo, e quando chegou nas curvas mais desaceleradas, usou sua mão para tentar se segurar, mas isso não funcionou e ele foi arremessado pra fora. Felizmente, os dois sobreviveram, mas tinham uma coisa em comum. Em toboáguas, você precisa cruzar as pernas, mas nenhum deles fez isso. Se o menino tivesse cruzado as pernas, ele provavelmente não cairia pra fora. E o mesmo vale pro homem. E por via das dúvidas, cruza os braços também.
Se o homem tivesse feito isso, o corpo dele não ficaria desequilibrado e ele não cairia pra fora. Então fica a dica.